que não querem viver no quarto escuro da ignorância espiritual, estas palavras de Jesus, o cabeça da humanidade, no seu Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E quem vive sob essa luz realiza as coisas mais difíceis. Na minha coluna, eu vou ler um trecho. Teresa e 10 moedas, porque eu acho muito importante isso aqui. Porque Jesus diz que tudo é possível àquele que crê. Quando a pessoa diz assim, mas eu não tenho capacidade de fazer isso, eu digo, então essa não tem fé em Deus. Porque quem tem fé em Deus realiza. O povo diz que pensamento é força, e está com a razão. De certa forma, repete o que ensinou Jesus no Evangelho, segundo Marcos, capítulo 9, versículo 23, e capítulo 11, versículo 24. Tudo é possível àquele que crê. O que pedirdes na prece, crede, que havereis de receber e vos será concedido. É evidente que o divino professor é Jesus, não se referia a pedidos absurdos que alguns fazem e depois reclamam por não terem sido atendidos. Que quereriam? Seja a nossa fé realizante, sempre utilizada em favor do bem, como no exemplo construtivo de Santa Teresa, com as suas famosas 10 moedas. Preparava-se Santa Teresa para partir em viagem. Uma das religiosas que com ela vivia perguntou-lhe o que iria fazer. Fundar uma nova obra a serviço do bem, respondeu a santa espanhola, Teresa d'Ávila. E tens recurso para isso? Levas algum dinheiro consigo, Teresa? 10 moedas. Ora, 10 moedas! Exclamou atônita a religiosa. Isso é muito pouco. Que poderás fazer, Teresa, com 10 moedas? Sim, replicou a santa. Tens razão, minha irmã. Realmente, Teresa e 10 moedas é muito pouco. Porém, Deus, Teresa e 10 moedas é tudo. Meus amigos e meus irmãos, o mundo precisa de bons exemplos de trabalho, de realizações que a toda a sua população, afinal, beneficie. Mas urgentemente necessita orar. Isso não faz mal, nem deixa ninguém alienado, como alguns apressadamente ainda dizem por aí. Isto é pura ignorância de questões vitais que necessitam ser aclaradas. Enquanto o ser humano não souber o que veio fazer neste planeta, continuará dando topadas pelos caminhos da vida. Por isso adverti ao saudoso Alziro Zarur, 1914-1979, a invocação do nome de Deus, feita com o coração cheio de sinceridade, atrai o amparo dos espíritos superiores. E por falar em espíritos superiores, vamos passar a palavra para o nosso velho amigo, Dr. Bezerra de Menezes. A bela passagem narrada de Santa Teresa, em bela matéria, que equilibra o homem, demonstra
antes de tudo, que a fé é um estado de consciência. Refiro-me à fé verdadeira, capaz de suplantar não somente as dificuldades visíveis, mas, principalmente, a capacidade de erguer aquilo que ainda não existe. E determina um estado de fé na possibilidade de uma comunicação espiritual antes do primeiro passo. É a vontade daqueles que participam de uma reunião espiritual que haja um perfeito intercâmbio. Gostaria de registrar que numa reunião pelo ar, junto aos amigos que nos ouvem, e na medida que cada indivíduo e o coletivo nos permitir, através da palavra de nosso irmão Paiva Neto, iremos socorrer lares em declive, necessitados de uma ajuda superior para o reequilíbrio. Casais, filhos que disputam espaços em caminhos tortuosos, e por estas reuniões do núcleo familiar número 1 da religião de Deus, os espíritos superiores, por intermédio das ondas artesianas, farão, com a perfeita comunhão mental, princípio básico de uma reunião espiritual, uma apoteose de fé e equilíbrio espiritual. Estamos andando, enquanto falamos pelo rádio, nas casas daqueles que desejam receber tal lenitivo da consciência plena da fé, que não consiste em simbologia abstrata, mas de suprema força capaz de transmitir e mudar comportamentos de gerações inteiras. Os fluidos mentais que jorram no ambiente em que estamos repassam àqueles que estão ligados pela fé. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Bezerra de Menezes, aqui presente a humanidade de cima. Não nos falou o irmão Zarur que viria até antes do fim dos tempos a revolução mundial dos espíritos de luz? Aí está. Deus é espírito. E como tal deve ser adorado em espírito e verdade. E se alguém diz, mas isso é impossível,
Eu respondo com Jesus no Evangelho segundo Mateus, capítulo 19, versículo 26. O que não é possível ao homem, para Deus é sempre possível. E recordo esse pensamento dito há pouco pelo Dr. Bezerra de Menezes. Com sua permissão, eu estendi aqui. Entremos em perfeita comunhão mental, comunhão de mente. Fator primordial para a perfeita realização de reuniões espirituais desta categoria. Então vocês aí, comunhão mental conosco, nós em comunhão mental com vocês e todos juntos com a humanidade de cima. E se vocês pensam que a humanidade de cima está morta, ela está invisível, ainda invisível, eu respondo, passo a palavra ao apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículos 55 e 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Os mortos, amigos e irmãos ouvintes, não morrem. Senão, no juízo de Deus, no Apocalipse, não constaria esta afirmativa aqui, tão clara, palmar, capítulo 20 do Apocalipse do Cristo, nos versículos 12 e 13. Aqui vamos começar do 11. E vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles, que permanente é Deus. Versículo 12. E vi também os mortos. Se João viu os mortos, eles não morreram. Ora, isso aí é lógico, matemático. E prossegue o discípulo amado. E vi os grandes e os pequenos, os mortos, grandes e pequenos, postos em pé diante do trono. Então os livros foram abertos, e ainda outro livro, o livro da vida eterna, foi aberto também. E os mortos foram julgados segundo as suas próprias obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Se à medida que nós vamos vivendo, nós próprios é que vamos escrevendo nas páginas em branco dos livros das nossas vidas os nossos atos, bons ou maus. Não é Deus que nos pune, somos nós próprios que nos punimos. Isso é da justiça mais palmar, isso é demasiadamente claro, graças a Deus. Mas aqui no versículo 13, e o mar deu os mortos que estavam nele. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Pois não, doutor Bezerra de Menezes? Permita-me, caro irmão Paiva Neto, elevar uma sugestão aos lares daqueles que nos ouvem, dentro das belas explicações da reunião do núcleo familiar número 1 da religião de Deus, sob sua presidência e coordenação direta. Do mundo superior vem uma vontade muito grande que as reuniões nos lares dos núcleos familiares de boa vontade aconteçam no mesmo dia em que for ao ar, como no dia de hoje. Sim. Tamanha importância de formarmos os lares do Brasil, formarmos a consciência apocalíptica do fim dos tempos,
consciência apocalíptica que não traduz nenhum tipo de desgraça para aquele que estiver integrado no conhecimento da verdade espiritual. Iluminado o espírito pelo esclarecimento superior, não teremos mais que aplicar nas pátrias de todo o mundo o sistema corretivo de vida, pois o sistema preventivo já estará conduzindo a civilização para a sua evolução contínua e, portanto, sua libertação, entendendo, discernindo aquilo que realmente é bom ou não para a sua existência. É por demais importante que todos os ouvintes entendam que uma reunião no núcleo familiar, acima de tudo, corresponde um passo de engrandecimento íntimo da alma, portanto, um crescimento completo e duradouro que não cessará nem com a morte do vaso físico. Fica a minha sugestão a todos os irmãos. Eu acho excelente. Formaremos uma egrégora poderosa, porque Jesus diz: tudo aquilo que pedirdes na prece, crede que havereis de receber e vos será concedido. É só ir ao Evangelho segundo Lucas, no capítulo 11. Eu quero trazer o Antigo Testamento da Bíblia Sagrada, as duas testemunhas mártires, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, e transmitir a todos esta palavra de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Deus é amor, diz Jesus por intermédio de João, o evangelista, na primeira epístola do discípulo amado, capítulo 4, versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Então, em nome desse amor que é Deus, eu convoco todos vocês a reunirem-se comigo todas as segundas-feiras, nos diversos horários, conforme a possibilidade de cada um, nesta cruzada permanente do novo mandamento de Jesus: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos. Ninguém tem maior amor do que este, dar a própria vida pelos seus amigos. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 12 e 13. Porque o amor é a forte ligação que sempre nos manterá unidos, humanidade de baixo à humanidade de cima. E compreendeu isso muito bem Teresa Fraga Pereira, secretária do Centro Espiritual Universalista da Religião de Deus, ao me escrever esta carta: reunião na Igreja Familiar número 1 da Presidência da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Caro irmão Paiva, Deus está presente, Jesus está chegando. Gostaria de expressar a minha alegria e meu agradecimento pela reunião do Núcleo Familiar número 1, a Igreja
familiar número 1 da religião de Deus. Na última segunda-feira, acompanhei por várias vezes durante o dia a reunião no seu lar. Mas a agitação e o próprio trabalho diuturno não me permitiram prestar a atenção que eu tanto desejava. Então, à noite, no horário do Cortando Estradas, quando a agitação e os atropelos cessam, pude me concentrar bem e acompanhar toda aquela riqueza espiritual que chegava aos nossos lares pelo sistema Jesus, sistema de rádio. Irmão Paiva, senti uma leveza de alma, uma paz e uma alegria a me envolver, e pensei várias vezes o quanto bem aquela reunião deveria estar fazendo a tantas outras almas incontáveis, assim como estava ocorrendo com a minha. Realmente, irmão Paiva, a religião de Deus vem para transformar, edificando e emocionar, confortando e limpar, amando, e assim cuidar das almas sequiosas de renovação interior. Medida pela qual se fortalece qualquer pátria e toda a humanidade. E o Senhor tem sido esse amigo que vem aplainando as arestas das nossas almas, mostrando um caminho eternamente novo, porque é do Cristo Jesus, cheio da sua luz e dos seus ensinamentos divinos. Sempre que Jesus disse que é mestre. Está no Evangelho: não chameis ninguém de mestre, porque mestre só há um, e eu sou mestre. Jesus, então, é o nosso mestre eterno, a quem prestamos as maiores homenagens, como ontem, como hoje, como amanhã, por toda a eternidade. Mas prosseguindo na carta da Terezinha Fraga Pereira, secretária do Céu, da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, Centro Espiritual Universalista, para mim essas reuniões vieram para clarear os nossos lares de uma forma a não deixar miasmas no ar, sujeiras invisíveis no ar, nem as visíveis, é claro. E tenho certeza de que esse tratamento espiritual incessante que o Senhor está fazendo nos lares brasileiros e estrangeiros de boa vontade, porque o sistema Jesus vai por satélite, pela internet, fará com que todos sejam mais saudáveis, mais educados e cultos, mas com a indispensável espiritualidade de Jesus, nosso Senhor. Grata em meu nome e de minha família, irmão Paiva, pela vibração criada em meu lar e em meu espírito, cada vez mais forte. Que Jesus o ilumine eternamente. Viva Jesus. Tereza Fraga Pereira. Muito obrigado, Terezinha. Quer dizer alguma coisa, Sandra Albuquerque? Você está atenta aí? Sim, irmão Paiva, a importância dessas reuniões nos lares é muito grande, porque cada reunião leva um remédio para a humanidade tão necessitada de amor. Só imagina um lar com crianças que ali está o futuro, onde poderão surgir médicos, engenheiros, professores, advogados, e essa criança recebe no seu coração a índole de ter amor ao próximo. Então, quer dizer, conforme o irmão Bezerra disse, é um degrau que o espírito sobe e que trará para ele um retorno imprescindível.
porque nós vimos que a necessidade no mundo, onde a falta de solidariedade, muitos erroneamente pensam que solidariedade é apenas questão do corpo, mas não é a solidariedade da alma, aquela que muitos anseiam por uma palavra de amor, de afeto. O Senhor leva isso partindo do lar número 1, essa página de amor a todos nós no Brasil, o mundo todo, é aquela parte do Evangelho que diz que Jesus voltaria quando o Evangelho fosse pregado em todos os cantos da humanidade, do mundo, pela internet, cada vez mais por essas rádios potentes. Então, o que está acontecendo? Está cumprindo mais uma promessa que Jesus deixou no Evangelho. Então, é muito importante, o Senhor tem sempre debatido que o Novo Testamento com o Velho Testamento tem que andar sincronizados. Então, é isso, o Senhor volta, vai num profeta do Velho Testamento, vai no Evangelho de Jesus, e a gente vai aprendendo cada vez mais. Então, nós aqui agradecemos em nome de todos os ouvintes, de todo mundo, essa sua dedicação, essa generosidade do coração, que só poderia vir trazendo tanta solidariedade e amor a todos nós. Você lembrou aí que Jesus disse que voltaria quando o Evangelho fosse pregado a todas as nações do mundo? E eu me recordo aqui do Evangelho de Jesus, o Cristo de Deus, segundo São Mateus, capítulo 23, versículos 37, 38 e 39, nos quais ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são mandados. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta, porque em verdade vos digo, que desde agora não me vereis mais, até que digais: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. É o que estamos fazendo aqui. Jerusalém, como explicava o irmão Zarur, hoje é toda a humanidade. E vem a Jerusalém celestial, capítulo 21, do Apocalipse de Jesus, segundo São João, descendo. Isso é unir a humanidade de cima à humanidade de baixo. Os versículos 2º e 10º, capítulo 21. Eu, João, vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que da parte de Deus descia do céu, preparada como noiva, adornada para o seu esposo. E ele, um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo: vem cá, e eu te mostrarei a noiva, a esposa do Cordeiro de Deus. E ele me transportou em espírito a uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus. Prosseguindo no versículo 11, comecei no 9, vamos até o 11, que é lindo. A qual tem a claridade do próprio Deus, e o seu fulgor
era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. E aí vem a descrição da Jerusalém para mostrar que riqueza extraordinária ela tem. E aqui no versículo 22 em diante: nela não vi templo, porque o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, com o seu divino Cordeiro é o seu templo. E a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou. Sua lâmpada é o Cristo de Deus. E as nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra. E as suas portas nunca jamais se fecharão, nem de dia, porque noite ali não haverá. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem os que praticam abominação e mentira, mas somente aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro de Deus, o livro da vida eterna. Quer dizer, aqueles todos que na humanidade inteira, em todas as crenças, que Deus é um só, e Deus de toda a humanidade, estarão reunidos, serão chamados, serão convocados e aceitarão, porque Deus respeita o livre-arbítrio de cada um, conforme as suas obras. E quando Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 2. Significa que todas as crenças do mundo são moradas de Deus para as criaturas, conforme a evolução e a sensibilidade de cada uma. Portanto, as muralhas têm que cair. É a globalização, a grande caridade, é a globalização do amor, da fraternidade, da solidariedade social e espiritual. Mas para terminar, uma parte do primeiro capítulo do livro Voltei, do irmão Jacó, na psicografia do legionário Chico Xavier. Porque os mortos, meus irmãos, não morrem. Eu fiz colocar lá na entrada da sala egípcia, no Templo da Boa Vontade. E quem diz isso? Onde fui buscar essa inspiração? Em Jesus. Quando ele afirma: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Por não crerdes nisto, errais muito. O Evangelho segundo Marcos, capítulo 12, versículo 27. Fala o irmão Jacó, capítulo 1, uma parte pelo menos, de volta. Meus amigos, há muitas semanas guardo a permissão de escrever-lhes, relacionando o noticiário do velho companheiro, já agora no outro mundo. Aliás, isto não é novidade para vocês, nem para mim, a existência de um outro mundo. Quando se me esvaía a resistência orgânica, formei o projeto de endereçar-lhes um correio de amigo, logo que a morte me arrebatasse para a vida espiritual. A terceira revelação fora para mim não só simples crença religiosa, tornara-se o clima constante em que minha alma respirava, constituía elemento integrante de meu próprio ser. Daí, o entusiasmo vibrante com que me entregava aos serviços da doutrinação e a certeza com que esperava o contentamento de fazer-me sentir
aos irmãos de ideal após a minha desencarnação. Mas há dificuldades no intercâmbio. O doutor Bezerra de Menezes já explicou isso muitas vezes. Ele poderá tratar do assunto se assim lhe aprouver, mostrando como derrubar essas barreiras que prejudicam o intercâmbio entre o mundo material e o mundo espiritual, que vão se unir, como está previsto no Apocalipse, quando desce de Deus a Nova Jerusalém ao mundo material transformado. Porque haverá um novo céu, uma nova terra, e o mar e a antiga terra não mais existirão. Prossegue o irmão Jacó, mas o serviço não é tão fácil quanto parece à primeira vista. Podemos certamente visitar amigos e influenciá-los. Todavia, para isso, copiamos o esforço dos profissionais da telepatia. Emitimos o pensamento, gastando a potência mental em dose alta, e se a pessoa avisada se mostra sensível à maneira do rádio que se liga à emissora, então é possível transmitir-lhe ideias com relativa facilidade. Por vezes, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impedem a consumação de nossos propósitos. Quer dizer, isso aí acontece no aparelho de rádio da televisão, chiado, e aqueles riscos que aparecem no vídeo. Isso também acontece com o médium ou medianeiro, o aparelho. Porque todos somos médiums, todos somos sensitivos, todos somos paranormais, porque Deus não fechou a porta para os seus filhos. Como nos unirmos a Deus através da prece, se está proibida a comunicação das criaturas com o seu Criador? Isso é um absurdo. Mas, prosseguindo, a questão é sintonizar bem a emissora de rádio espiritual, a emissora de TV espiritual, o satélite, usar bem o digital ou o analógico, até que esse continue existindo, a internet. Por vezes, voltamos com a palavra do irmão Jacó, a deficiência do receptor, aliada às múltiplas ondas que o cercam, impede a consumação de nossos propósitos. Se o instrumento de intercâmbio permanece absorto nas preocupações da luta comum diária, é difícil estabelecer a preponderância de nossos desejos. A mente humana atrai ondas de força que variam de acordo com as emissões que lhe caracterizam as atividades. No aparelho mediúnico, sensitivo, esse fenômeno, creiam, é muito mais vivo. Pela sensibilidade que lhe marca as faculdades registradoras, o médium projeta energias em busca do nosso campo de ação e as recebe de nossa esfera com intensidade indescritível. Quer dizer, a gente tem que querer. Tem que entrar na sintonia, como flecha dourada pede a todo momento. Porque ele diz, os problemas estão na terra, a solução está no céu. Se queremos solucionar os problemas, temos que fazer, como dizia o irmão Zaru, ligar a tomada em Jesus, que é o grande político, que é o grande economista, que é o grande administrador, o grande legislador, o maior de todos, é o Filho de Deus. Prosseguindo com o irmão Jacó, calculem, pois, os obstáculos naturais que nos cerceiam as intenções. Se não há combinação fluídico-magnética entre o espírito comunicante e o recipiente humano, realizar-se-á nosso intento apenas em sentido parcial. Atenção, sensitivos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, que há tanto tempo estão trabalhando visando aos fenômenos de efeito físico. Prosseguindo com o irmão Jacó, é quase impossível impormos nossa individualidade completa. Ainda mesmo em se tratando da materialização, o visitante do outro mundo depende das organizações que o acolhem. Bem, eu vou ter que parar por aqui. Mas estaremos sempre reunidos na cruzada do novo mandamento do lar. Eu estou lendo essa carta do nosso irmão Jacó, velho Fred Figner, que está vindo do mundo espiritual. Isso aqui vai
obter um resultado extraordinário para muitas consciências, que as pessoas querem a verdade onde estiver, porque é o Cristo quem diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade de Deus. E ele falou que a Nova Jerusalém vem, e ela está descendo, e a Nova Jerusalém é essa humanidade invisível toda, que no Apocalipse isso está revelado quando diz que o mar devolverá os seus mortos, a terra devolverá os seus mortos. Eles estão vindo aí, e muita gente não está percebendo. Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. E nós estamos aqui para mostrar aos que tiverem paciência de nos ouvir que esse fato previsto por Jesus no Apocalipse está acontecendo. Este é o pão que desce do céu, como está no Evangelho do Cristo, segundo João, capítulo 6, versículos 50 e 51. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, diz Jesus. Se dele alguém comer, viverá eternamente. Olha aí, a morte não existe. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha própria carne. Quer dizer, esse conhecimento, ele disse a Nicodemos. Se eu falo das coisas materiais, Nicodemos, e tu és um sábio entre os sábios e não entendes, como te falarei das coisas celestes? Mas chegou a hora de todas as mentes dos Nicodemos do mundo se aclararem. Irmão Zarur, saudoso irmão Zarur, cumpriremos a revolução mundial dos espíritos de luz, nós e eles, os ainda invisíveis. Porque quando Deus quer, ninguém pode impedir. Deus está presente e viva Jesus, o Cristo estadista que já vem em nossos corações para sempre. Até a próxima segunda-feira, todas as igrejas familiares da religião de Deus unidas, como pediu o nosso preclaro irmão, em nome da humanidade superior, invisível ainda, Dr. Bezerra de Menezes. Cruzada. E aí está mais uma grande cruzada do novo mandamento de Jesus e essa comunhão com Deus, as igrejas familiares aprendendo a vida eterna a partir do Evangelho, do Apocalipse, de Paulo Apóstolo, Dr. Bezerra de Menezes, irmão Paiva, comandando essa grande reunião entre terra e céu, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. As igrejas familiares aqui respondendo presentes, hein? A Iraci Guinesa de Arruda Lima de São Paulo, a Regina e o Juvenal, Maria Helena Campos dos Santos de Goiânia, Fernando Salles de Santo André, orando por Darcy da Silva Vera, toda a proteção de Deus, a Vera Ulloa, o Vander, gente querida, Leonice Ferreira da Silva Basto de São Paulo, vibrando pela saúde da Kelly Cristina Damasceno, Patrícia da Silva Araújo de Vitória no Espírito Santo, orando pela Marisa Cruz Coser e Valdelice Soares Natividade e tantos irmãos queridos. Nós vamos agora elevar o pensamento a Deus, manter o pensamento elevado e vamos à prece da vigilância espiritual, oração noturna, de autoria do irmão Zarur, na voz do irmão Paiva, dedicando a você, Elizabeth Porto Cândido de Niterói, Rio de Janeiro e toda a família, Sueli Martins Pereira de Goiânia, irmã Sebastiana e toda a família e tantos irmãos queridos. Vamos falar com Deus.
está presente. Meu Jesus, que a gloriosa falange de São Francisco de Assis, patrono da divina legião da boa vontade, guarde o meu espírito, não somente o meu corpo, enquanto durmo. E se eu vier a sofrer um ataque da treva, esteja apto a revidá-lo instantaneamente. Mas peço a sua misericordiosa proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Viva Jesus! Marcharemos no sul e no norte. Ninguém pode esta marcha deter, pois se nós não tememos a morte, a quem é que nós vamos temer? Tratado do espiritualmente revolucionário Novo Mandamento de Jesus, reunido por Paiva Neto, consoante o Evangelho do Cristo de Deus, segundo João, capítulo 13, versículos 34 e 35, capítulo 15, versículos 7º e 8º, de 10º a 17 e 9º. Ensinou Jesus o Cristo ecumênico, o divino estadista. Novo mandamento vos dou: amai-vos como eu vos amei. Somente assim podereis ser reconhecidos como meus discípulos, se tiverdes o mesmo amor uns pelos outros. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós permanecerem, pedi o que quiserdes, e vos será concedido. A glória de meu Pai está em que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito estas coisas, a fim de que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este: que vos ameis como eu vos tenho amado. Não há maior amor do que doar a própria vida pelos seus amigos. E vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. E eu vos mando isto: amai-vos como eu vos amei. Já não mais vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor.
Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto aprendi com meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes. Pelo contrário, fui eu que vos escolhi e vos designei para que vades e deis bons frutos, de modo que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. E isto eu vos mando, que vos ameis como eu vos tenho amado. Porquanto da mesma forma como o Pai me ama, eu também vos amo. Permanecei no meu amor. Disse o irmão Alziro Zarur, saudoso proclamador da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. O novo mandamento de Jesus, amai-vos como eu vos amei, é a salvação da humanidade. A TV da paz, do amor e da